paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Aqui quem fala é teu amigo, evangelista Alexandre Nascimento. Hoje eu quero estar dando continuidade ao vídeo anterior que tinha falado lá sobre no livro do Eclesiastes, capítulo de número 2, do versículo 11. E o tema subordinado foi falando o esforço do homem na busca da satisfação com a vida. Isso baseado em Eclesiastes capítulo 2 e versículo 11. Mas antes disso eu quero aí já pedir para que você venha se inscrever no canal, venha deixar o seu like, ativar lá o sininho para que você possa receber as notificações. E lembrando também, se você não deixar o seu like, ou seja, e ativar o sininho, com certeza aí você não receberá e os próximos vídeos e o YouTube ali automaticamente excluirá, tá bom? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também que eu, com fadiga, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum aproveito havia debaixo do sol. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre alguns conceitos baseados em algumas determinações naquilo que Salomão escreveu essas palavras. Vamos estar falando aqui sobre descobrindo a origem e solucionando a insatisfação da vida. Primeiro aqui no capítulo 3, talvez sem conhecer a profundidade do que disse, ele revela ao verdadeiro epicentro do problema da vida. Isso no capítulo 3 e no versículo 11, quando ele começa a explanar e falar sobre os conceitos, ou tudo como trabalhamos debaixo do sol, tudo como adquirimos, quando nós colocamos sobre a nossa cabeça e lutar pelos nossos objetivos, mas não trazendo aqui a pauta espiritual. Mas Salomão estava aqui expressando as palavras, tudo que é baseado aqui na terra. O texto citado diz que Deus, após a eternidade, ou seja, no coração do homem, isto equivale a dizer que no interior do homem abriga-se um conhecimento de coisas externas, ou seja, o próprio homem ele tem esse hábito de querer possuir as riquezas externas, conquistar na verdade aquilo que o mundo muitas vezes nos proporciona. E a palavra mundo aqui não é para desvio, mas tudo que há nele, ou seja, uma casa melhor, um carro melhor, uma boa conta no banco, era nesse sentido que Salomão estava expressando. Ou seja, quando foi criado, o homem inicialmente foi formado pelo pó da terra. Mas após essa formação vem o espírito e consequentemente a alma através do sopro divino. Se você ler Gênesis capítulo 2 e versículo 7, você compreenderá a formação do homem por Deus. Deus o criou, nós somos a imagem e a semelhança dele. E ele nos criou com as suas próprias mãos. Para quê? Para que nós possamos, na verdade, entender que nós viemos do pó da terra, nós somos criados pelo pó da terra. E o próprio Salomão entendeu essas palavras. E se você ler, se você compreender, na verdade, Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7, e você fazer uma analogia baseado em Salomão, Deus fez a gente
sim, para que conseguisse os nossos sonhos, objetivos, isso é notório, mas que acima de tudo isso, nós não podemos perder a nossa salvação eterna. Porque como o próprio Salomão disse que tudo isso passa, e tudo isso até mesmo será a própria vaidade do homem. O homem já nasce com esse intuito da vaidade, de ser vaidoso, de querer posse, de querer conquistas. Mas não podemos focá-la nelas e esquecer da grandeza do Senhor Jesus. Isso também, o contexto bíblico informa que o homem é formado de elemento material, ou a qual o seu corpo, a sua carne, da mesma sorte também nos informa que é formado por dois elementos aí, ou seja, os espirituais, ou seja, o espírito e a alma. Esses são essenciais para a própria vivência do ser humano. Entende-se que com isso as necessidades do homem giram duplamente em torno da composição espiritual, em oposição material. Ou seja, o próprio homem inverte as regras, se preocupando com o material primeiramente e esquecendo da área espiritual. Como eu disse, é muito bom a gente conseguir aquilo que nós almejamos e que nós o determinamos, mas não podemos esquecer, acima de tudo, que o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Olha isso, entende-se que com isso as necessidades do homem giram duplamente em torno da sua composição espiritual, em oposição material. Então você reverte a oposição, você reverte as regras muitas vezes, porque a própria palavra de Deus diz que temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai entender também isso, que essa tradução da eternidade do homem foi feito para que o mesmo enxergue além das rotinas e das mesmices da vida. Lógico que você não vai viver uma vida rotineira, como eu falei, como eu expliquei no vídeo anterior. Você precisa sair dessa mesmice e encarar a realidade. Porém, mesmo que você tenha ali os sonhos, os objetivos, precisa ser moldado dentro de você o próprio caráter de Deus. Considerando a formação do homem, entendemos que os seus anseios vêm de dentro do seu interior. Quando você compreende a formação de Deus, que Ele te criou, Ele te formou, Ele te estabeleceu aonde você está hoje, pode ter certeza que aí se cumpre a palavra de Deus, que as demais coisas vai sendo acrescentado sobre a tua vida. Antes de qualquer emprego melhor, de qualquer casa melhor, de qualquer carro melhor, de qualquer outro item que está no seu coração, acima de tudo, você tem que ter a grandeza do Espírito Santo e viver na plenitude da graça dele. O homem, isso é baseado, você vai entender, em Marcos capítulo 10. O homem rico, que tinha uma visão da eternidade, dentro de si, quando perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? Ele faz essa pergunta e o próprio Jesus Cristo expressa para ele dizendo: pega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue-me. E muitas vezes é muito difícil você fazer isso, porque o teu coração está ligado dos bens materiais, mas não na tua própria salvação. E todas essas coisas que fizeram até ali, não haveria satisfeito. Todas as suas condições no mundo não lhe deu a satisfação, e ele ainda estava em busca da vida eterna. Por mais que esse homem rico,
ele tinha tudo que ele conquistou, entre aspas, com suas próprias mãos, ele ainda sente a insatisfação com a vida. Porque dentro do coração dele é muito mais que ele precisa. E muitas vezes não, o ouro e a prata, o que você possui, não te traz a essência do Espírito Santo, não te traz a alegria desejada naquilo que você sempre almejou. Ou seja, e essa era do seu anseio é muito forte o que acontece dentro de você. E tudo que você está vivendo, essa tristeza, é insubstituível. Porque o amor de Deus ninguém consegue substituir por outras coisas. Porque o amor dele, a grandeza, o Espírito Santo, nos preenche e nos traz a verdadeira alegria, a qual você sempre esperou e desejou. O rico e insensato também nos legou o exemplo quando esse assunto em Lucas capítulo 2, versículo 3 ao versículo 21, você lê, você vai compreender falando sobre esse contexto. Da mesma sorte, o ser humano em geral, em dias de hoje, também vive esse conflito, os seus anseios, que vê dentro de você, dentro do seu interior, da sua alma, do seu espírito. E muitas vezes nós vivemos complexado, porque não almejamos algo, não conseguimos algo. Porque muitas vezes esquecemos que antes de conseguir qualquer coisa externa, material, fisicamente, temos que estar primeiramente na posição daquilo que Deus o colocou sobre o nosso coração. Você vai entender aqui. Hoje, nós estamos vivendo esse conflito, estamos vivendo essa preocupação muitas vezes dentro de nós, mas esquecemos de buscar o Espírito Santo de Deus. Por não conhecer isso, muitas vezes vive afoito em busca de coisas terrenas para a satisfação da vida aqui na terra, ou seja, terrena, de posse de uma visão horizontal. Não se dá conta que o clamor e o que faz ficar aflito vem do seu interior. E muitas vezes nós não enxergamos isso, porque o clamor que vem de dentro de nós não sai de fora para dentro de socorro, mas o socorro sai de dentro para fora, almejando a própria liberdade e a satisfação de estar com o Espírito Santo de Deus. E a conclusão de tudo isso, o espírito, a alma do homem tem a própria origem divina. Eles conhecem a Deus, o céu e a sua eternidade. Eles vivem de lá e anseiam pela vida de caráter eterno, espiritual. Por isso, o homem no mundo jamais conseguirá satisfazê-lo-se com qualquer outra coisa nesta terra, sem antes buscar a presença de Deus. Por mais que você seja mais sucedido aqui na terra, ainda você sentirá um vazio dentro de ti, se não buscar a presença de Deus. Elas nos são necessárias para o nosso convívio aqui, mas na verdade, a nossa maior prioridade deve ser a vida espiritual. A divina de Deus, quando se está na parte de nossas vidas for sociada, preenchida, então o homem passará a viver os seus dias com menos anseio e aflição. Ou seja, quando você buscar o Espírito Santo de Deus e compreender que acima de tudo isso que nós vivemos, que nós almejamos, que nós conseguimos aqui na terra, que todas essas riquezas, que o ouro, o prata, que o bronze, que acima de tudo isso, você tem o Espírito Santo de Deus,
e você compreenderá que Ele vai te abençoar. Você vai ter o que você quer, você vai conseguir o que você quer, Deus vai te abençoar, Ele vai abrir portas, Ele vai transformar e realizar sonhos e prodígios e maravilha. Mas antes de tudo, você precisa ter o Espírito Santo de Deus na tua vida para que o nome dele seja glorificado. E repito, por mais que você consiga tudo, mas se você não tiver dentro de ti o Espírito do Senhor, nada, absolutamente nada nessa terra valerá. Porque, pois, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Eu quero orar por ti, quero orar por você, para que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, os teus projetos, os teus sonhos, e que você possa buscar o Espírito Santo de Deus acima de todas as coisas. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai das luzes, a tua palavra que foi pregada, ela foi ministrada, ela foi dita daquilo que o Senhor colocou sobre os vossos corações. A Deus, ensina esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, que eles têm que compreender, Pai, que acima de tudo, Pai, primeiramente é o teu Espírito, é a tua grandeza, o teu amor, porque o Senhor nos formou, Pai, com as suas próprias mãos, porque nós fomos criados, Pai, pelo pó dessa terra, pelo próprio barro. Ah, Deus, mais um dia, quando o Senhor soprou o teu Santo Espírito, era nos dizendo, Pai, que o Espírito Santo e a tua presença, ó Deus, é maior que todas essas coisas sobre a terra. Senhor, mas antes de eles pedirem, Senhor, algo, uma casa, um carro, Senhor, pedir, Senhor, as riquezas dessa terra, que eles primeiramente venham buscar o teu Espírito Santo e que depois o Senhor possa abençoá-lo eles. Dê a eles a bênção recalcada, sacudida, transbordante, e para que os milagres venham acontecer, a cura, a libertação e a transformação debaixo da tua palavra. Senhor, abençoe eles e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, compartilhe esse vídeo e fiquem na paz do Senhor Jesus.